Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a Madre Teresa de Calcutá, que era santa, deixou a seguinte afirmação: o pior dos homens é o mentiroso. E quando refletimos sobre esta afirmação, ficamos a indagar: quem é que está mentindo para o povo brasileiro? Porque ninguém tem dúvidas de que houve um golpe que retirou da presidência da República a presidente eleita, Dilma Rousseff. Houve um golpe, porque as ideias que ocuparam o poder foram ideias que contrariavam e continuam contrariando os interesses maiores da classe trabalhadora. Disseram à época que a reforma trabalhista alavancaria a economia, desoneraria o capital e teríamos a geração de empregos. Prazer. Gostei de ver. A reforma trabalhista, sem nenhuma dúvida, não alcançou os resultados propalados. Ao contrário, o desemprego vem aumentando. Não só o desemprego, a reforma trabalhista também reduziu o poder de compra de parcela expressiva da classe trabalhadora. Agora, sendo difícil identificar o autor principal da mentira, nós estamos diante de outra promessa, de outra afirmação. A reforma da Previdência é o único caminho capaz de fazer com que haja uma recuperação na economia nacional e, por consequência, a geração de empregos. Eu não conheço nenhum trabalhador, nenhum servidor público que seja favorável à reforma da Previdência. Ninguém tem dúvidas de que a reforma da Previdência acarretará sérios prejuízos, a começar por aqueles que experimentam os mais baixos salários. Falam em acabar com privilégios. Quais os privilégios? Quais são os privilegiados? E todos sabem que privilegiados são os donos da banca. É o capital financeiro. Aliás, o dinheiro não produz um cigarro. Dinheiro não produz nada. Dinheiro passou a ser a principal mercadoria. Foi distanciado da sua própria finalidade. E aí mentem. Ao mesmo tempo, continuam desmontando o Estado brasileiro. O entreguismo, o mais deslavado. Falam na Petrobras. A Petrobras está lá. O presidente da República agora foi chamado de ignorante em economia pelo ministro Paulo Guedes. Aliás, o ministro Paulo Guedes, quando chamou o presidente de ignorante em economia, ele ressaltou que foi o próprio presidente que assumiu essa ignorância. E ele agora vai enquadrar o presidente, e o presidente que antes se manifestara contra a reforma da Previdência se submeteu à imposição de quem? À imposição do senhor Paulo Guedes, que vive nos Estados Unidos, se reunindo com os banqueiros, se reunindo com verdadeiramente quem manda. O petróleo na camada do pré-sal está sendo aí leiloado, a Petrobras desmontada. Agora, nos céus brasileiros, na aviação civil, 100% do capital estrangeiro.
Já acontece na costa brasileira, na navegação de cabotagem. Não é a Catedral de Notre Dame que está em chamas. É o Brasil que está sendo queimado. O patrimônio nacional está sendo leiloado por 3 dinheiros. E aí, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para dizer: a mentira que está sendo difundida, desta vez, não está mais enganando a ninguém. Na reforma trabalhista, depois do golpe, o massacre foi grande a partir desse parlamento, porque o governo constituiu a sua maioria. Mas não há, e eu não vejo em praça pública, ou em qualquer meio de comunicação, um parlamentar, mesmo da base do governo, defendendo esta reforma da Previdência. O relator lá na CCJ, Marcelo Freitas, delegado de polícia, quando da presença do ministro Paulo Guedes, ele se apresentou como integrante de uma categoria de privilegiados. E na semana passada estavam aqui aqueles que ele próprio apontou como privilegiados, defendendo não a reforma, mas a preservação dos seus direitos. Eu não acredito que o deputado Marcelo Freitas tenha coragem de comparecer a uma assembleia de sua categoria. Deveria fazê-lo, para ouvir dos seus companheiros as opiniões sobre a reforma da Previdência. Portanto, senhor presidente, a mentira de ontem, que está desmascarada agora, está servindo de sustentação para que esta mentira não prevaleça. Que esta maldita reforma da Previdência, ela não passará, ela será derrotada. E não podemos continuar nos submetendo a manipulações regimentais para que as sessões não comecem. As sessões deliberativas, para que a CCJ eles possam concluir aquele nefasto trabalho. Também é inconstitucional, senhor presidente. Muito obrigado.